culpa é da imprensa, viu, Ari? Mais uma vez, Valdemar nega que tenha dado 15 dias para avaliar se a candidatura de Flávio Bolsonaro é viável. Ele disse que a hora é de crescimento. Olha aí, Fernanda, ele disse que ele falou nesses 15 dias, mas a imprensa distorceu. Exato, Amadeu. Ele disse que teria dito na reunião do PL que teria aí um prazo de 15 dias para avaliar as pesquisas e não para determinar se Flávio Bolsonaro seria ou não candidato. E essa informação teria vazado para a imprensa, que interpretou, segundo Valdemar da Costa Neto, de forma errada. Ele disse que não deu nenhum prazo e que, a partir de agora, ele aguarda que as próximas pesquisas tragam um crescimento e um fortalecimento da imagem de Flávio Bolsonaro e que não existe nenhuma perspectiva de que ele seja substituído. Ele divulgou uma nota oficial onde fala sobre isso, a gente tem essa nota que diz o seguinte: fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Em nenhum momento tratei de testar resistência de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos dias, sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca. Depois dessa reunião que aconteceu essa semana entre integrantes do PL, onde aconteceu aí essa informação e também o vazamento de que Flávio Bolsonaro teria se encontrado com Daniel Worcaro antes dele ter aí a coletiva. Oi? Eu queria que você lesse o final da nota do Valdemar, porque é importante. Ele disse que acredita que esse crescimento virá. Ela diz assim... Exatamente. Nessa nota ele diz: em nenhum momento tratei de testar a resistência de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos anos, sua força política e pessoal estão mais sólidos do que nunca. Aí ele completa assim, ó, Fernanda: a verdade é simples. O que veremos nos próximos dias será o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população. Isso sim deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé. Pois é, né? Ele fecha trazendo aí esses dados, essas informações, só que dentro do próprio PL, de acordo com informações aqui dos bastidores de Brasília, se criou uma especulação de que Flávio poderia sim ser substituído ou pela senadora Tereza Cristina ou por Rogério Marinho, coordenador da campanha no Nordeste, ou até mesmo pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Havia sim essas desconfianças. Agora Valdemar da Costa Neto procura afastar essas especulações, mas aqui o que a gente tem de informação e de apuração é de que há uma insatisfação de integrantes do PL em relação a esse desgaste da imagem do senador, que a cada momento traz aí um novo escândalo, uma nova investigação, o que tem enfraquecido essa relação com os integrantes do partido. Então, Eliezer? Olha, o Valdemar, ele precisa avaliar quem está perto dele, porque se essa informação, se esse oportunismo partiu de um debate interno, significa que alguém próximo é que acabou deturpando, dando outro sentido, vazando nas palavras do Eduardo, um FDP. Exatamente. O Eduardo disse ontem, foi um FDP que vazou a história do encontro do Flávio com o Worcaro. Franci. Amadeu, a verdade é que o Valdemar da Costa Neto ele está fazendo o papel dele como presidente partidário, porque eu não vejo nesse momento mais a possibilidade de uma troca desse pré-candidato à presidência da República, porque diante desses áudios vazados, do escândalo envolvendo o Banco Master e a possível ligação dele com o senador Flávio Bolsonaro, ele sair da disputa nesse momento seria uma espécie de confissão de culpa. Então, esse caso, a escolha de Flávio Bolsonaro para representar esse grupo político deixou bem claro que o Bolsonaro ele tem, na verdade, um projeto de poder familiar.
porque o histórico do Flávio Bolsonaro não se resume a essa ligação com o Daniel Vorcado, uma ligação de amizade, de proximidade. Ele sempre foi o filho de Jair Bolsonaro que mais esteve ali perto de investigações, de escândalos, inclusive da rachadinha. Então já se sabia esse histórico do Flávio Bolsonaro. Então, mesmo assim, se escolheu ele para a manutenção de um projeto de poder familiar e não um projeto de poder da direita brasileira. Ô, Denis, o Valdemar tem força para trocar o candidato? Não, mas eu acho que não. Eu acho que quem tem força mesmo dentro do partido se chama Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma realidade porque ele é, como você sempre diz aqui no programa, o dono desses votos, né, que a gente acompanha aí em todo esse escopo da eleição para 2026. Agora, se vazou de dentro do partido, é preciso fazer essa investigação interna de quem foi a informação, se foi um termômetro para saber se existe outro candidato que teria a mesma força ali do que o Flávio hoje para se disputar e chegar aí, como a gente vê em algumas pesquisas, apesar dessa última que teve aí, mas o Flávio já chegou a apresentar à frente do atual presidente. Se foi essa intenção, pelo menos até agora não se tem elementos para poder fazer algum tipo de troca, né? Preciso chegar o nome de quem foi essa pessoa que possa ter aí ventilado essa possibilidade de troca. Hoje, o nome do Flávio, apesar de todas essas polêmicas, porque mais uma vez eu digo aqui, não há nada que coloque o Flávio de fato ali como se fosse uma relação direta de desvio de recursos públicos com relação ao Vorcaro, o que teve foi uma possibilidade de empréstimo para esse filme do Jair Messias Bolsonaro. Então, até agora, eu acho que foi criado muita fumaça numa coisa que, de fato, talvez não fosse tão grande como se poderia imaginar. Vamos agora a Fernanda